Olá pessoal, bem-vindo a mais uma dica do site www.dicarj.com. Na dica de hoje eu irei explicar parte da matéria de estatística voltada para a prova A1 da Universidade Castelo Branco. Então vamos lá, vamos começar? Primeiro exercício, pessoal. Idade de 30 funcionários da empresa Willis S.A. na filial Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro, e ele solicita para que a gente venha tabular esses dados em uma distribuição de frequência com intervalos de classe. Quando a gente pensa em distribuir intervalos de classe, a gente tem algumas fórmulas que a gente tem que saber já em mente para a gente poder conseguir resolver esse tipo de exercício. Então vamos lá, quais são essas fórmulas? Primeiro a gente tem diversos números aqui, os números eles são números brutos, eles não estão em roll, ou seja, eles não estão em ordem, então a gente não consegue ainda observar, a gente tem que olhar um por um para poder saber qual é o nosso maior número e o nosso menor número, para a gente poder determinar a nossa amplitude total. Existem professores que já começam pela amplitude total. Eu acho mais fácil a gente já começar determinando quantas classes a gente vai ter aqui. A primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir o nosso N. O que é o nosso N, pessoal? A quantidade de números que a gente tem aqui. Se a gente observar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 vezes 2, 30. Nós temos 30 números. Então, pessoal, o nosso N, já vou até escrever aqui, ó, o nosso N vai ser igual, nosso N vai ser igual a 30. Deixa eu fazer aqui perdoe-me porque eu estou aqui com o mouse, tá brabo aqui para escrever. Vamos lá. Nosso N é igual a 30. A partir desse momento que eu sei a nossa quantidade de números, o nosso N, eu já sei que o nosso K, isso é uma fórmula, ok, pessoal? O K é igual a raiz de N. O que é o K, pessoal? O K, na verdade, ele vai ser a nossa quantidade de classes que a gente vai ter. Então, se o K é raiz de N, logo, o nosso K vai ser igual a raiz de 30. Raiz de 30. O ideal para a gente poder resolver qualquer tipo de exercício de estatística é que a gente tenha sempre a calculadora aqui próxima para poder facilitar o nosso trabalho, ok? Já vou deixar a calculadora aqui do lado. Então, vou botar aqui 30 raiz 5,47. Lembrando que não existe uma regra específica. Essa regra aqui do número de classes, você pode até imaginar, poxa, 5,47. Então, como foi abaixo de 5,5, então, teoricamente, eu arredondo para baixo. Existem professores que solicitam que você sempre arredonde o K para baixo ou para cima. Enfim, isso fica a critério do professor. Passou de 5,5, arredonda para cima, 5,4 para baixo, enfim. A gente aqui no nosso caso, a gente vai arredondar o K sempre para baixo. Então, o nosso K, vamos lá, o nosso K vai ser igual a 5. Então, a gente já descobriu um número de classes que a gente vai ter. O nosso número de classes serão 5 classes no total. Então, a gente vai dividir esses números todos aqui por estas 5 classes. Agora, como é que a gente vai determinar o nosso limite inferior e o nosso limite superior de cada classe? Através do nosso H. É uma outra fórmula. Que fórmula é essa? Vamos lá, vamos escrever aqui. H igual a amplitude total dividido por K. K a gente já tem, ok? Então, a gente já matou essa primeira parte. O que é amplitude total, pessoal? Amplitude total, deixa eu já até escrever aqui do lado, é o nosso X máximo menos o nosso X mínimo. Então, já vamos até começar a escrever aqui que o nosso H vai ser igual a, vamos lá, o nosso X máximo, a gente já sabe que o K é 5. X máximo é o maior número que tem aqui. Nosso maior número que tem aqui é o 55, ok? Então, 55 menos o nosso X mínimo é o 20. 55 menos 20. Então, o nosso H vai ser igual a 35 dividido por 5, o nosso H vai ser igual a 7. Então, a gente já tem o nosso H. O nosso H, pessoal, vai ser a distância entre o limite mínimo e o limite inferior e o limite superior. Ou tem muitas pessoas que preferem chamar de limite mínimo e limite máximo, ok? Mas é limite inferior e limite superior. Então, a gente já tem
a gente já sabe que são 5 classes e já sabe que a distância, ou seja, entre o limite inferior e superior, é de 7. Ok? Nesse caso aqui, a idade 7, poderia ser 7 centímetros, enfim. Nesse caso, são de 7 anos a nossa diferença aqui para a gente poder tabular. Eu já vou deixar já essa tabela pronta aqui. Óbvio que a gente não vai utilizar todos os campos aqui dessa tabela. Até porque ele só solicita, se você observar, uma distribuição de frequência, ok? Então ele só solicita distribuição de frequência com intervalo de classe. Então é um exercício extremamente simples. O que a gente vai fazer? Como a gente sabe que são idades, a gente está trabalhando com idade, a gente já vai escrever aqui, ó, idade. Deixa eu até diminuir aqui um pouquinho a fonte, para caber um pouquinho mais, para ficar mais fácil aqui dentro. Deixa eu botar aqui a nossa idade. Opa, perdão. Vamos lá, vamos voltar. Vamos lá. Idade. Pronto, vou deixar aqui nossa idade. E aqui a nossa frequência. Frequência ela é representada pela letra F. Então, idade e frequência. A partir desse momento que a gente já tem nossa tabela montada, conforme eu já disse, a gente não vai utilizar esses campos aqui. Eu que já vou deixar pronto para os próximos exercícios aqui. Mas, de qualquer maneira, a gente só vai utilizar esses dois. Então, a gente já tem que começar a escrever aqui as nossas idades. Como a gente sabe que começa o limite inferior, a distância entre o limite inferior e o superior, ele é de 7, ou seja, 7 anos, a gente começa sempre pela menor idade. Então, a gente vai começar aqui pelo 20. Então, vamos lá. Vou escrever aqui 20. Começa sempre pelo 20, correto? Então, vamos lá. 20. Vamos fazer aqui o símbolo, ok? O símbolozinho de tabulado. Então, perfeito, 20. E vai até o 27, pessoal. Óbvio que não entra o 27, ok? Porque justamente isso daqui é fácil você saber quando ele está incluído também. Se o 27 tivesse incluído, eu era obrigado a fazer mais um tracinho aqui, ok? Então, vamos lá. Só vai, teoricamente, aqui, só vai do 20 ao 26. Então, aqui vai do 20 ao 27. Aqui embaixo vai do 27, a gente repete o 27. Por que a gente repete? Porque aqui realmente, nessa classe, o 27 consta, ele entra realmente. Então, vamos lá. Vai do 27 até o 34. Na verdade, até o 33. Repete o 34 aqui embaixo. Você já poderia fazer o seguinte também, pessoal. Como você já sabe que é de 7 em 7, você pode já colocar 34 mais 7, 41. 41 mais 7, 48. Sempre tendo em mente o nosso último número. O nosso último número é o quê? 55. Então, eu não vou colocar o 55 aqui embaixo. Por quê? Porque se eu já sei que ele vai de 7 em 7, eu já sei que aqui, o 48, ele vai até o 55. Nesse caso, pessoal, o 55 entra. Se ele entra aqui na nossa conta também nessa classe, então a gente coloca aqui também um tracinho informando que aqui vai do 48 até o 55. Enquanto nos outros vão do 20 ao 26, 27 ao 33, 34... Opa, perdão. 34 até o 41. Basta a gente ir repetindo, ok? E do 41 até o 48. Perfeito, pessoal. Então, a nossa tabela já está montada, baseado sempre aqui no nosso número menor, que a gente já começa colocando ele aqui, até o nosso número maior, que vai ser sempre o nosso último, vai ter sempre na última classe, ele vai estar tabulado dessa forma. Então, vamos lá, vamos determinar a frequência. Lembrando que a frequência, ela também, você tem que observar que não existe uma fórmula específica para você determinar a frequência. Você simplesmente tem que observar a quantidade de vezes que o número vai se repetir aqui. Existe uma forma mais fácil de você já ir fazendo. Existem duas formas. Eu acho essa forma mais difícil, que eu vou explicar agora, e depois eu vou ensinar mais fácil. Como eu sei que eu tenho que procurar idades entre 20 e 27, eu poderia vir aqui procurando. Venho aqui entre 20 e 27. Vamos lá, eu já tenho aqui o 24 aqui de primeiro. Então, eu viria e riscaria o 24. Continuaria aqui procurando. 20. Entre 20 e 27, ok? O 23. O 27, perdão, entre 20 e 26, ok, pessoal? 27 não entra. Então,
O 27 aqui não entraria, ele vai entrar na próxima, então eu passaria por ele e continuaria aqui riscando todos que fossem, ok? Entre o 20 e o 26. Então vamos lá. Então já risquei eles aqui. Aí simplesmente eu contaria. Essa é uma forma para ser feita. Eu acho essa forma pior porque você pode acabar se confundindo, ok? Já com os que você já riscou, fica um pouquinho complicado. Eu acho mais fácil fazer da forma que eu aprendi. Você observa aqui um número, esse número é o número 24. O 24 está entre onde? Entre o 20 e o 26. Então eu venho aqui e faço um tracinho, pessoal, ok? Faço um tracinho. Número 38. O 38 está entre o 34 e o 40. Então, um tracinho aqui embaixo. E a gente vai fazendo os tracinhos, até fechar aqui os tracinhos, e fica mais fácil depois para a gente fazer a contagem. Então, vamos lá. O número 28, ele está aqui entre o 27 e o 34. O número 37, ele está aqui entre o 34 e o 40. Sempre lembrando de contar um, ok, pessoal, para baixo. Às vezes eu estou aqui esquecendo de contar um, mas você não pode esquecer na hora de você incluir. Lembrando que esses números não estão incluídos aqui. Apenas o 55 está incluído nessa classe, ok? Então vamos lá. Eu já vi aqui o número 37, ok? Eu parei no número 37, então próximo é 45. 45 está entre 41 e 47. 41, o 41 está aqui, na mesma classe. O 20 está aqui. 49 está aqui. 45 está aqui. 23 está aqui. Agora eu vou dar uma pausada no vídeo, vou terminar, ok, pessoal? Para o vídeo não ficar muito extenso. Então tá aí, pessoal. Realmente já verifiquei todos os números e eu já até coloquei os números aqui do lado. Ó. Já vi que tinha aqui 5 palitinhos, 6 palitinhos aqui. Aqui 7 palitinhos, 9 palitinhos, enfim, fica fácil dessa forma para você poder conferir. O nosso resultado tem que dar o quê, pessoal? O ideal é até você colocar aqui a soma, isso daqui é uma soma, ok? Opa. Soma. E essa soma daqui tem que dar a quantidade de números que estão aqui. Se der errado isso aqui, você já viu que você contou errado. Então aqui a gente já viu que tem 30, até porque o nosso n é igual a 30. Então essa soma aqui tem que dar 30. Então vamos lá, 6 e 7, 13, com 9, 22, com 6, 28, com 2, 30. Então perfeito, nossa soma está realmente concluída. E enfim, o nosso exercício também já está concluído. Por quê? A única coisa que ele solicitou foi uma distribuição de frequência com o intervalo de classe. A gente já fez o intervalo de classe, já distribuiu aqui a frequência, já descobriu a frequência de cada um. Ou seja, entre 20 e 26 anos de idade, nós temos 6 pessoas. Entre 27 e 33 anos de idade, nós temos 7 pessoas. Entre 34 e 40, 9. 41 e 47, 6. 48 e 55, porque aqui o 55 entra, 2 pessoas. Com isso, pessoal, a gente já finaliza o primeiro exercício, ok? Podem ir para a próxima aula.